Amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Que bom, é tão maravilhoso poder estar juntos com vocês mais uma vez. Eu sempre digo que é uma honra, é um prazer estarmos juntos. Esta é uma parte do programa que realmente eu mais amo fazer, porque quando nós paramos para estudar a palavra de Deus, para aprender com Deus aquilo que Ele tem a nos ensinar, as grandes verdades e também a sabedoria que o Espírito Santo tem nos proporcionado, isso realmente nos alegra o coração de uma forma grandiosa. A partir desse momento, convido você a permanecer conosco pelos próximos minutos para que nós possamos aprender um pouco mais sobre o que é fazer a obra de Deus com excelência. Quando eu falo da excelência, eu falo dos cuidados, da dedicação, do amor, das virtudes que precisamos possuir para que a obra de Deus seja engrandecida, para que a obra de Deus seja feita de uma forma que as pessoas possam olhar e dizer realmente aquele que passa por nós é um homem de Deus. Lembra dessa expressão que a viúva falou acerca do profeta? O profeta passava e sempre que o profeta passava, ela observava que ele era um grande homem de Deus. E um dia, então, ela disse, vou fazer um cômodo aqui, uma suíte, vamos assim dizer, na linguagem de hoje, para que quando o homem de Deus passar por aqui, ele possa pousar na nossa casa. E ela assim fez, para ter o homem de Deus perto, para ter a presença de Deus, porque naquele tempo Deus estava, a presença do Espírito Santo estava sobre os profetas, e sempre que o profeta passava por ali, ela então o convidava, juntamente com seu marido, a pousar em sua casa. Acredito que ela aproveitava para tirar as dúvidas, para servir de uma forma voluntária, até porque depois, quando o profeta viu a forma como essa mulher o tratava, ele perguntou assim ao seu auxiliar, o que podemos fazer por ela? E o auxiliar do profeta disse, eu vou checar com ela. E perguntou e disse, poxa, eu vejo que a senhora nos trata com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Existe alguma coisa que nós podemos fazer pela senhora junto ao rei? E ela disse, não, absolutamente nada. Eu habito no meio do meu povo, eu estou bem, eu estou fazendo de coração. E aí o profeta então disse ao Geazi, aliás, o auxiliar do profeta disse ao profeta, Senhor, ela disse que está bem, que não tem nada, mas eu vejo que ela não tem filhos. E foi quando então o profeta a abençoou para que ela tivesse a alegria de ter um filho. Bem, então fazer a obra com excelência é isso, é quando você se dedica a um tempo a aprender, a dedicar-se a Deus, a crescer espiritualmente e entender, claro, que realmente fazer a obra de Deus é um chamado ministerial. É algo que você tem no coração, que nasce no seu coração e a partir deste sentimento de que realmente você foi chamado para fazer a obra de Deus, você não consegue de maneira nenhuma deixar de lado. Claro que chamado para colaborar com a obra de Deus, todos nós somos, tá? Importante entender isso, porque quando nós entendemos a função da igreja, né, do corpo de Cristo, nós vamos entender que uma das funções da igreja é uma palavra grega chamada koinonia, que quer dizer comunhão. Então a primeira função da igreja é a comunhão entre as pessoas. Precisamos ter a comunhão uns com os outros. A segunda coisa importante é a pregação do evangelho, né? A pregação da palavra de Deus. E terceira coisa importante na vida da igreja é o servir, um servindo ao outro, um se preocupando com o outro. Tenho falado muito nos últimos dias acerca do amor fraternal e
Então esse servir é importante. E por último, o testemunho, né? Então são 4 as funções da igreja. A comunhão entre os membros do corpo de Cristo, a pregação do evangelho, o servir, porque tem que haver o servir um ao outro, né? Não servir fisicamente, mas também, se for o caso, servir fisicamente, é chamada de hospitalidade, e depois o testemunho, que o testemunho não tem a ver com eu contar que recebi uma bênção, tal, também é testemunho, mas quando a gente fala do testemunho, eu estou baseando lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, e até os confins da terra. Então Jesus fala de testemunhar, ser testemunha dele, dar boas notícias, do evangelho, que é boas notícias, né? Palavras que alegram o coração das pessoas. Claro que hoje nós precisamos levar essa mensagem que levanta o caído, né? Que levanta a pessoa que está doente. Talvez pessoas à beira do caminho, pessoas achando que para elas não tem mais jeito, pessoas que acreditam que a sua fé não funciona. Você vai encontrar pessoas dizendo, eu acho que a minha fé não funciona. Eu vejo, eu luto e eu não recebo a bênção de Deus. Por que é que eu não recebo a bênção de Deus? Alguns olham e dizem, bom, eu não sei. E aí você vai ouvir pessoas dizerem, bom, talvez você não tem fé, talvez você está em pecado, talvez você não cumpriu o que prometeu. As desculpas são várias. Mas às vezes nós não recebemos a bênção de Deus porque não entendemos. E quando nós não entendemos perfeitamente como agir na presença de Deus, então existe essa falha na nossa convicção. E quando existe essa falha na nossa convicção, então nós não conseguimos chegar diante de Deus com ousadia. Nós chegamos diante de Deus pensando que estamos devendo alguma coisa. Lembra que até num culto desse aí, faz uns dias, o missionário até contou acerca de um senhor que ele, na mensagem, estava dizendo que esse senhor, ele foi orar para ele receber o batismo com o Espírito Santo, e na hora que o missionário disse, fecha os olhos, eu vou orar, e esse cidadão começou a pedir perdão pelos pecados. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Acredito que você deve ter escutado ele explicando isso. E ele então chamou e disse, fulano, confessa teu pecado. E ele disse, mas eu não tenho pecado? Diz, não, você tem, confessa teu pecado. E ele diz, mas eu não tenho pecado? Então por que você, ao invés de fazer uma oração diferente, você está pedindo a Deus que perdoe os seus pecados? Porque criou um jeito religioso de fazer a coisa, né? Eu confesso que eu também, algumas vezes, lá quando estava começando, quando me dirigia ao meu momento de oração, a primeira coisa que eu fazia era pedir perdão. Fechava os olhos, Senhor Deus, primeiramente quero pedir que o Senhor me perdoe de todos os pecados. Até que um dia veio no meu coração assim, mas quais são os seus pecados? O que você fez? E aí eu fui entender que quando, na oração do Pai Nosso, o pedido de perdão está inserido dentro da oração. Não no início, não no final, e sim no meio da oração. Quando eu entendi isso, eu entendi então que eu devo chegar diante de Deus com ousadia, glorificá-lo, exaltá-lo, e posteriormente, quando então o Espírito Santo me ilumina, me convence, me mostra que eu errei em alguma coisa, então eu devo pedir perdão, e aí Deus perdoa, e quando perdoar, está perdoado, e glória a Deus. Então por isso que nós amamos trabalhar nesse assunto de fazer a obra de Deus, ajudar as pessoas a crescerem. E algumas pessoas dizem, então, eu acho que eu não recebo a bênção porque eu não tenho fé. E às vezes você não recebe a bênção porque você não está sabendo como lidar com a sua vida espiritual. Nós vamos entrar numa série daqui mais um tempinho, falando sobre sucesso, fazendo a obra
nesse mesmo segmento de Fazendo a Obra com Excelência, eu vou fazer uma série de mensagens sobre sucesso, porque eu acredito que algumas pessoas querem ter sucesso na vida. E algumas pessoas têm fé, têm muita fé mesmo. Mas o problema é que a pessoa não sabe como alcançar o sucesso. Ela atropela os princípios que regem o sucesso. E por atropelá-los, ela não consegue avançar, mesmo ela tendo fé. Porque os princípios, entender os princípios é extremamente importante. Nós estamos já, eu acho que no Fazendo a Obra com Excelência, eu acho que esse deve ser o 17 ou 18, não é isso? Salvo engano? 15, né? Então, acredito que já nos próximos, talvez, a gente já entra, claro, continua o mesmo tema, Fazendo a Obra com Excelência, e aí nós vamos falar então de sucesso, como obter o sucesso. Claro, eu quero trazer isso numa linguagem mais contemporânea, né? Algumas pessoas nem gostam da linguagem contemporânea, né? Diz, não, eu prefiro a linguagem mais antiga, mais histórica e tal, mas eu vou trazer na linguagem contemporânea, porque eu acho que hoje as coisas modernizaram, está um pouco diferente hoje, né? Eu vou falar das mesmas coisas, porém usando uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais de fácil acesso, mais inteligível, para que todos possam compreender o que fazer. Então, quando eu entrar nesse tema, falando de sucesso, você com certeza vai entender algumas coisas que talvez você diz, pastor, será que eu não recebo a bênção? É porque eu não tenho fé? Não. Sim. Pode ser que sim e pode ser que não. Então nós precisamos estudar, né, sobre o sucesso e fé para nós entendermos o que fazer para obtermos o sucesso. Mas hoje eu quero fechar aqui esse assunto sobre Davi, que nós falamos sobre Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, aquele que enfrentou o gigante Golias. Só que Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, nós estudamos aqui e vimos um pouquinho sobre a vida de Davi. Davi foi rejeitado, Davi foi desprezado, Davi foi deixado para trás. Davi, ele foi... os próprios irmãos de Davi não o via com bons olhos, porque Davi tinha uma coisa dentro dele, um desejo de vencer. Só que Davi, ele não saía por aí dizendo, eu sou vencedor. Não, o negócio de Davi era com Deus, era na presença de Deus. Olha o Salmo 23, olha o Salmo 91 e muitos outros salmos de Davi. Eu mostrei nos programas anteriores que quando Samuel foi ungir a Davi, ou um dos filhos de Jessé, Jessé reuniu os 3 filhos, mas deixou Davi de fora. Que maldade! Não sei por quê. E por último, Jessé manda chamar Davi, porque Deus não permitiu Samuel ungir nenhum dos outros filhos. Bem, Davi recebe a unção, volta para o campo, continua cuidando das ovelhas, porque para tudo tem tempo e hora certa. Deus tem tempo e hora para tudo. Não é assim, por exemplo, no meu tempo ou no seu tempo. As coisas certas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele faz acontecer. Vai chegar um momento que vai acontecer grandes milagres na sua vida. Vai acontecer, chegar um momento que você vai tomar decisões importantes, que vai glorificar a Deus, que vai exaltar o nome de Deus. Davi volta para o campo, cuida das ovelhas. Chega um dia, falei a semana passada, quando Davi é chamado para tocar harpa, porque Saul estava atormentado por um espírito. Davi toca a harpa e Saul recebe a bênção. Bom, Davi volta para cuidar das ovelhas. No capítulo 17 de 1 Samuel, vai nos explicar que Davi, cuidando das ovelhas, um dado momento, diz a Bíblia que o pai de Davi, Jessé, o chama e diz, vai levar um lanche para os seus irmãos e ver como é que está. Aliás, vá também, pergunta ao comandante como está a batalha.
E a Bíblia fala que Davi saiu. Jessé então prepara tudo e Davi foi ver como estavam os seus irmãos. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 15, diz: Davi, porém, ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Quer dizer, ele sabia: eu não posso ficar, rei. Quando você se sentir melhor, preciso voltar a cuidar das ovelhinhas de papai. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde apresentava-se por 40 dias, eles estavam lutando, e foi quando Jessé então pede que Davi vá ver como estão os irmãos e leva uns queijos, uns pães para os irmãos. Quando Davi chega no campo de batalha, a Bíblia fala que havia um homem chamado Golias, que desafiava as fileiras de Israel. Quando Davi viu, diz o versículo 20, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, não deixou na mão de qualquer um, deixou com guarda. As ovelhas são as pessoas, precisam ser bem cuidadas, bem nutridas, Davi deixou com guarda, carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos clamava a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, Davi deixando o que deixara aos cuidados da guarda e da bagagem, correu a batalha, chegando, perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. Preciso saber como vocês estão. Estando Davi ainda falando com ele, eis que vinha subindo o exército dos filisteus um homem chamado Golias, de Gate, e falou as mesmas palavras, e Davi as ouviu, desafiando o exército de Israel. Bem, quando os israelitas ouviram as palavras do Golias, diz o texto que todos tremiam com medo. O próprio Saul também tremia. Bom, Davi então, versículo 26, eu estou correndo aqui por causa do tempo, versículo 26, Davi falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este gigante, tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi disse: qual é a recompensa? Porque você não pode trabalhar em vão. Todo trabalho tem uma recompensa. Davi então pergunta: qual a recompensa que se dará ao homem que vencer esse gigante? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo que o homem que o ferisse, ele seria, se tornaria genro do rei, teria uma grande soma em dinheiro, teria a isenção de imposto e mais outros benefícios. E Davi então disse: bem, vamos ver mais. Só que no versículo 28, quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção do teu coração e a tua maldade, desceste aqui para zombar da peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Eu só quero saber qual é a recompensa. Veja que os próprios irmãos de Davi queriam repeli-lo. Diga: não, aqui não é para você. Você sabe que tem gente que não quer vencer, está na batalha, não quer vencer, mas não quer que alguém vença. Eu não sei se você está me entendendo, sim ou não. Tem gente que está na porta, nem entra e nem deixa os outros passar. Esta é a grande realidade. Os irmãos de Davi eram obstáculos. Davi nem tinha perguntado nada assim, se disposto a lutar. Ele apenas perguntou: qual a recompensa? Qual a recompensa que se dará ao homem que vencer esse gigante? Qual a recompensa? Então disseram quais seriam as recompensas, mas quando Eliabe ouviu, falou: o que você está fazendo aqui? Eu sei que você veio aqui para zombar de nós, eu sei que você veio aqui para rir da peleja, eu sei, quer dizer, começou a julgar Davi. Não era isso, Davi não estava lá para zombar deles, Davi não estava criticando, Davi queria saber qual seria a recompensa para lutar e vencer aquele gigante. Então veja bem que Davi responde: o que fiz agora?
E aí o versículo 30, eu vou parar no versículo 30, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ou seja, quando alguém se torna um obstáculo na tua vida, não bate de frente não, você precisa desviar para outra estrada, outra saída, sabe? Eu não sei com quem eu estou falando agora. Talvez você me diz assim: poxa, pastor, eu tenho tanta gente me opondo, tanta gente dizendo que não, que as coisas não vão dar certo, pessoas que me invejam, que me desejam mal. O que eu faço? Eu bato de frente com elas? Não bata de frente com elas. O que você precisa fazer? Seguir o conselho de Davi. Desvie-se de pessoas negativas. Desvie-se de pessoas que não querem ver o teu sucesso. Desvie-se de pessoas que não compactuam com o seu desejo de vencer. Davi não ficou ali discutindo com Eliabe, porque ele sabia que Eliabe nunca gostaria de ver Davi vencendo. Se dependesse de Eliabe, Davi nunca jamais lutaria contra o gigante. Uma vez um empresário falou comigo o seguinte, ele disse assim: poxa, falando na reunião dos empresários, depois do culto ele veio falar comigo, ele disse: poxa, pastor, o senhor está falando aí sobre inveja, e é uma coisa séria. Sabe que eu já tive funcionários que não importava de eles serem mandados embora, ou de eles serem dispensados da empresa, contanto que ele visse a empresa falir e a gente quebrar. Olha que maldade. E assim, tem gente assim. Não importa se a pessoa não vai ter emprego por um tempo. O que ela não quer ver, o empresário bem-sucedido. Olha que maldade. Os irmãos de Davi sabiam, cara, nós estamos aqui no deserto. Nós estamos aqui tentando vencer esses filisteus. Olha a mentalidade dele. Não importa se vamos ficar aqui mais 40, mais 80 dias. O que eles não queriam é que Davi enfrentasse o gigante, que Davi lutasse. E assim, infelizmente, em todos os setores da sociedade, nós vamos encontrar pessoas assim. Pessoas que não lutam, mas quando você luta, elas querem te botar para trás. E aí, qual o conselho que eu aprendo com Davi? O que eu aprendo com Davi? O que eu deixo para você como última mensagem? Desvie-se de pessoas negativas. Evite pessoas que não concordam, que não comungam, que não motivam ou que não acreditam na visão que você tem. Evite essas pessoas. Se você puder, preserve os seus sonhos e siga em frente, acreditando neles, porque não há gigante que você não possa vencer. Não há gigante que você não possa vencer. Aprendo com Davi aqui no versículo 30, 1 Samuel 17:30, quando Davi desvia-se dos opositores. E quem eram os opositores? Da sua própria casa, os próprios irmãos. Davi desvia deles, porque já que Davi estava sentindo o desejo de lutar, ele entendeu que não adiantava ficar ali discutindo com quem não queria ver o sucesso dele. Eu aprendi isso na vida. Eu não discuto com quem não quer ver o sucesso de alguém. Te aconselho a não discutir com alguém que não quer ver o teu sucesso. O que eu digo é, acredite no teu sucesso, siga em frente e alguém vai te dizer o que fazer. Pode ter certeza disso. Talvez não é Eliabe, porque por Eliabe você fica fora. Mas alguém mais adiante vai dizer o que fazer. Que Deus te abençoe e que você aprenda esta lição com Davi, a desviar-se daqueles que se tornaram seus opositores. E às vezes é triste, é da própria família, às vezes é da própria igreja, é do próprio convívio, é da própria sociedade onde estamos inseridos. O que Davi me ensina? O que Davi nos ensina? Desviar-se daqueles que não querem ver o nosso sucesso. Pois bem, semana que vem eu continuo falando aqui sobre Davi, a gente vê como Davi enfrentou essa batalha. Terminada essa parte, prepare-se que eu vou falar sobre sucesso, prosperidade e sucesso. Acredito que vai abrir a mente de muita gente e com certeza Deus será louvado. Se você tem gostado das nossas mensagens, você pode compartilhá-las também.
Não esqueça de, no vídeo, quando você curte ou quando você dá um like no vídeo, você está dizendo que você gostou. E o YouTube entende que pode te notificar assim que a gente postar um vídeo novo. Ele manda uma notificação para você de que tem vídeo novo postado. Oremos. Pai, nós aprendemos com Davi, neste texto, a desviarmos daquelas pessoas que não querem ver o nosso sucesso. E esta é verdade. Há pessoas que não querem, elas têm ódio quando elas nos veem, meu Pai, de alguma forma vencendo. Mas eu quero pedir ao Senhor que ajude essa pessoa que ora conosco dizendo: Pai, é verdade, eu estou enfrentando isso que o pastor acabou de dizer. Eu enfrento essa dificuldade. Há muitas oposições na minha vida, mas as oposições e as dificuldades não serão barreiras, porque com Davi nós aprendemos a desviar-se das pessoas que não querem ver a gente lutar. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Não importa o Eliabe, não importa quem for, nós vamos dar a volta por cima e vamos fazer grandes coisas em o nome do Senhor Jesus. E aí aonde você está, que o Senhor te use, te abençoe, para que você também possa fazer grandes coisas para o nosso Deus, em nome de Jesus. Deus o abençoe, ilumina a tua vida, em nome de Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo sábado, num outro programa Fazendo a Obra com Excelência. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.